E aí, gente, na nossa live de hoje, eu vou falar aqui um pouquinho sobre masturbação, né? O que os homens fazem de errado, quais os problemas que isso pode causar. Eu vejo que os homens ficam muito sozinhos, né? A gente não é acolhido por ninguém, não tem com quem falar. Recebi, inclusive, vários comentários no direct de homens que estão sofrendo, exatamente por não ter esse acolhimento, né? As mulheres até elas têm bem mais esse acolhimento. É claro que elas sofreram historicamente muito mais. Elas têm uma personalidade, um jeito de funcionamento do cérebro que elas acabam interagindo mais, conversando mais, pedindo ajuda. E o meu, né, uma das minhas lutas, o que realmente estou aqui é para a gente criar esse espaço aí de conforto para que os homens consigam entender que tem jeito, que tem como melhorar. E vamos falar um pouquinho, gente, sobre a questão da masturbação, né, que é o nosso tópico principal. Já vou deixando bem claro, gente, que eu não sou contra a masturbação, tá? A masturbação por si só, ela não é o maior problema. Na verdade, ela é uma das formas de prática sexual. Né? Você vai simular um ato sexual, você precisa de um certo estímulo, você vai ativar os mecanismos que levam ao processo de rigidez, você melhora o autoconhecimento. Da masturbação, inclusive para homens de mais idade, que às vezes tem um relacionamento que anda um pouco mais devagar, que tem uma frequência sexual abaixo do desejado. Então, você se aproveitar dessa modalidade, que é um tipo de prática sexual, de atividade sexual, para o seu relaxamento pessoal, para o seu autoconhecimento, ela é boa. Boa parte dos exercícios que levam a melhora de funcionamento vão envolver algum tipo de masturbação. É que nem você se preparar para um jogo, você que é um atleta, é totalmente válido você fazer algum tipo de treinamento. Então, é claro que, por questões religiosas, não quero nem entrar no mérito religioso, tá, gente? Estou falando só no mérito médico, de funcionamento do nosso corpo. Então, a masturbação em si ela não é um problema. Só que tem assim uma grande verdade não comentada que pode fazer com que a masturbação traga realmente problemas no seu funcionamento, que é a masturbação compulsiva. Porque o problema da masturbação, gente, é que existem alguns comportamentos e substâncias que você consome que liberam, como posso dizer, uma dopamina, né? Que trazem um prazer imediato, um alívio de tensões. E esses tipos de comportamentos, eles têm um potencial de trazer um consumo abusivo. É aí onde pode entrar, né, o problema da masturbação, sobretudo para homens mais jovens. O tipo de mídia que a gente tinha acesso era de menor intensidade, então não receba um vídeo, uma foto, algum tipo de estímulo para te trazer para esse mundo. E aí é onde reside o problema, porque se você tem essa prática que é saudável, mas você começa a fazer de forma exagerada, com um tipo de estímulo errado, né? Uma coisa, se você, né, até convido a fazer uma reflexão para quem consome os vídeos adultos, me fale uma única vez em uma relação sexual verdadeira que você teve, tipo, do ponto de vista visual, o mesmo tipo de estímulo. Certamente não, né? Que hoje em dia aquelas câmeras HD, eles colocam um tipo de visualização que você não consegue ver na hora H. Você está olhando ali para a cara, para sua parceira, um ângulo ou outro, mas você não consegue ter o tipo de visualização que esses vídeos trazem, saturando o seu cérebro. Vai deixando o seu cérebro mais dormente, de forma que com o tempo você vai precisando de estímulos cada vez mais intensos para ter o mesmo tipo de prazer. E o que é pior, na hora H, com aquele estímulo que é um estímulo natural de relacionamento, você não se sente estimulado, que eles podem ter disfunção erétil, porque não se sentem devidamente estimulados na hora H. Inclusive, o quadro mais extremo é o que a gente chama da síndrome do punho de ferro, né? Que o sujeito ele se habitua a se estimular de uma forma tão intensa, a aprenderem a utilizar a masturbação da melhor forma. Não tem, infelizmente, tá, gente, uma frequência, né? Então, muitos me perguntam, doutor, se eu me masturbar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, porque certamente o estímulo é importante, o tipo de vídeo que você vê, mas certamente a frequência ela também tem um papel. A gente não pode dizer qual é a frequência que é segura. Será que 3 vezes por semana é seguro? Certamente que sim. É muito mais importante é o tipo de estímulo e você começar a perceber se a sua frequência está passando do ponto quando você vê que o seu estímulo, o seu desejo habitual pelo seu relacionamento, ou até pela sua frequência de procurar relacionamentos, ela tem diminuído. Então é importante que o homem ganhe essa consciência do que faz bem, do que faz mal para ele. Não é só o que o influenciador fala na rede social, não é nem só o que eu falo aqui para vocês. Vocês têm que aprender a avaliar o seu próprio funcionamento, avaliar os seus hábitos. Vocês têm que aprender a desenvolver a confiança de avaliar e sentir os sinais que o seu corpo está dando.
Porque o corpo sempre dá sinais, gente. Muitas vezes nós homens não fomos treinados para avaliar e interpretar esses sinais. O sujeito está com aquele ato de masturbação muito intenso e ele já começa a perceber que na penetração ele começa a ter dificuldades. Aí você tem que fazer um recondicionamento do seu corpo e da sua mente. O que geralmente é recomendado é que você pare completamente os vídeos adultos, que, sobretudo a própria masturbação também, você vai dessensibilizando o seu amigão. Então vejam, nada vai estimular o seu amigão como a sua mão dominante. Você pode até perceber, né? Quando você penetra, por mais que tenha todo aquele estímulo e o contexto da relação, a vagina ela vai fazer uma certa pressão no seu amigão. Agora, a pressão da sua mão ela é infinitamente superior à pressão da penetração. Inclusive até da penetração anual. Né? Então, o que você precisa é parar, né? Você parar de fazer esse tipo de estímulo que lentamente a coisa vai retornando. O tempo que é necessário para você voltar a ejacular normal varia de acordo com a idade do sujeito, o tempo que ele tem de disposição. Quanto menos tempo, mais rápido é essa recuperação. Então, pode ser tão rápido quanto 2, 3 semanas e pode demorar um pouco mais, de 3 a 6 meses, mas como eu falei, certamente isso é possível sim. Mas os estudos de ciência de mudança, de ciência comportamental falam que você fazer um desmame progressivo costuma ser mais eficiente. Se você faz todo santo dia, você baixa para 3 vezes por semana, você começa a entender realmente como a coisa funciona, você vai mudando os seus hábitos, daí você passa uma vez por semana, você pode até eventualmente conseguir parar. O que eu costumo dizer é que quando, né, é difícil porque é muito variável, mas quando você vira um diarista, ou seja, todo santo dia você tem que ir lá conferir, quase que bater um ponto, para você conseguir dormir, para você conseguir relaxar. Tem gente que no meio do trabalho tem que bater uma para poder aguentar o tranco do serviço. Então, se você está nesse cenário, você está já passando do ponto. Algumas vezes por semana, 2, 3 vezes, na maioria dos homens não traz problema. É claro que depende. E depende também de como você faz esse processo. Como a pornografia está, de certa forma, institucionalizada, né, é difícil você evitar, né? Muitas vezes é inevitável. Você não pode evitar a exposição que você vai ter, mas você pode evitar, você pode controlar a sua resposta a esse tipo de estímulo, que a minha sugestão é que você limite, que você use com muita parcimônia. Saibam que em alguns casos, a masturbação, inclusive eu sugiro que o sujeito faça. Né? Eu sugiro que o sujeito faça para ajudar a evitar o desuso do amigão, para evitar a melhorar, até como técnica de relaxamento, para a mente ficar mais tranquila, para ele. Né? Lembra, jogo é jogo, prática, treino é treino, jogo é jogo. Então, você treinar, né, a masturbação é um excelente treino, quando você faz de forma adequada para tentar melhorar a performance. É o conceito do soft porn, né, que é uma pornografia leve e que você vai consumindo sem nem perceber o efeito negativo que isso traz. São aqueles videozinhos das mocinhas rebolando nas redes sociais. Então, você vai ali gerando vários gatilhos. Então, você segue muitos perfis dessas moças, tem gente até que assina OnlyFans, essas coisas. E isso aí vai te gerar uma prática de um comportamento compulsivo. Parece que não é tão problemático assim, você vê meninas bonitas, é claro que isso é aceitável, né? Quem que não queria, né? Na minha época, tudo que a gente queria era ter acesso, minha época que eu falo, minha época de adolescente, né? Tudo que a gente queria era ter acesso a esse tipo de conteúdo. Mas ele, né, ainda mais naquele formato de vídeos curtos, altamente intensos, ele tem um alto poder deletério para o nosso cérebro, tá? E ele gera o comportamento, que não, você começa com isso de forma muitas vezes espontânea, sem nem perceber, daqui a pouco você está vendo vídeos cada vez maiores e você vai gerando comportamentos que são compulsivos, que fogem do seu controle e que acaba trazendo problemas. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, um desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.